A disputa entre o Norris e o Verstappen se tornou o principal holofote dessa temporada, principalmente depois da gente vir de 2 anos praticamente inteiros sem graça da Red Bull dominando tudo. No começo de 2024 parecia que a gente ia ver uma repetição do roteiro de 2023, com o Max vencendo tudo de forma fácil. Mas quando chegou o GP de Miami e as atualizações que a McLaren trouxe, principalmente para o carro do Lando, o Norris começou a aparecer como um herói improvável, vencendo o próprio GP de Miami e depois em Imola botando pressão no Verstappen, mesmo que ele não tenha vencido a corrida. No final ficou todo mundo olhando para a tela, torcendo para aquela batalha nas últimas voltas. Só que conforme a temporada foi avançando, a gente começou a ver outros personagens surgindo. E um desses personagens fez a gente perceber que a batalha do Lando, na verdade, não é e nunca foi contra o Max. Na verdade, ele tem uma batalha muito mais acirrada que ele precisa vencer antes de sonhar em disputar com o Verstappen. E essa batalha é uma batalha interna contra seu próprio companheiro de equipe, Oscar Piastri. Depois do GP de Mônaco foi quando o Piastri realmente começou a se impor e mostrar o pra que veio na Fórmula 1. Não que ele já não fosse um bom piloto antes, muito pelo contrário, eu sempre vi ele como um piloto com enorme potencial para ser campeão mundial. Mas parecia que ainda faltava alguma coisa para você conseguir enxergar esse status de forma consistente de final de semana em final de semana. Ele ainda estava alguns degraus atrás do Norris nesse quesito, e por isso o inglês mantinha de forma justificada o status indiscutível de líder da equipe, do piloto que receberia as atualizações antes e receberia prioridade na pista. Agora, no final da primeira metade da temporada, essa visão é completamente diferente. A gente consegue enxergar um Piastri muito mais maduro e capaz de bater de frente com o Norris de forma muito mais consistente. Ele primeiro precisa reforçar internamente de que é o líder da equipe. E essa é uma situação muito curiosa, porque os dois pilotos da McLaren sabem muito bem disso. O Piastri foi o segundo colocado na Bélgica e o vencedor do GP da Hungria. E mesmo que a vitória tenha sido com todo esse drama para o Norris devolver a posição, que nunca teria acontecido se a McLaren não tivesse errado na estratégia, o Oscar foi indiscutivelmente o melhor piloto da dupla nas duas etapas. Só que dizer que ele é o melhor piloto no geral ainda seria algo muito prepotente de afirmar, principalmente quando a gente olha as estatísticas dessa temporada. Na temporada 2024, o Norris classificou na frente do Piastri em 13 ocasiões. Ele ainda tá na frente no campeonato de pilotos com 199 contra 167 e em resultados de corrida ainda tá 9-5 na frente do australiano. E até algumas estatísticas mais específicas quando a gente considera, como por exemplo voltas dentro do top 10, que são 838 contra 825. Então, no grande geral, a vantagem é do Norris. O que também é importante ressaltar é que esse é só o segundo ano do Piastri na Fórmula 1. E sim, eu concordo que isso não é desculpa para você não performar em alto nível. Eu mesmo já falei várias vezes aqui no clube que eu acho que um piloto ele tem que chegar e já tem que mostrar para o que veio desde o começo. Mas considerando quanto a Fórmula 1 limita a quantidade de testes que os pilotos podem fazer hoje na F1 e que também o Norris já tá indo pro seu 6º ano de Fórmula 1 completo, eu acho que é normal e até esperado que ele tenha essa vantagem. Só que com o tempo e a experiência que o Piastri vem adquirindo, a questão de habilidade e de resultados é para ser cortada. Hoje, apesar da diferença dos dois ser só de 32 pontos no campeonato de pilotos, quando a gente volta no tempo e olha no GP da Espanha, o Norris já tinha aberto uma vantagem de 63 pontos para o australiano, que em só 4 corridas conseguiu cortar essa vantagem pela metade. Os momentos de brilhantismo do Piastri estão cada vez melhores e cada vez acontecendo com mais frequência. No começo da temporada, você podia perceber que ele ainda cometia muitos erros, principalmente na questão do ritmo de corrida, que sempre foi, no geral, um ponto fraco do Piastri. Até quando a gente pega algumas das melhores corridas dele, como o próprio GP da Hungria, se você pegar para assistir a corrida, você vai perceber que em diversos momentos, com uma liderança confortável, ele dava uma desconcentradinha e pegava um pouco de brita em curvas que ele não precisava fazer isso. E isso vem por conta de uma certa dificuldade que ele ainda tem em administrar os pneus da Fórmula 1, que faz ele perder ritmo de corrida no final das provas. Só que isso é um ponto que ele claramente já vem trabalhando para melhorar, como a gente viu principalmente ali no GP da Bélgica, onde no final da prova ele veio que nem um tubarão para cima das duas Mercedes, mas chegou tarde demais para sonhar com uma possível vitória. E na Hungria ele foi o piloto mais rápido na grande maioria da prova de novo. E se não fosse o erro estratégico da McLaren, que honestamente eu até agora não consigo entender, como você vendo todo mundo que parava antes voltava mais rápido, então vai lá e para o Norris primeiro, mas se não fosse esse erro ele teria sido líder da primeira à última volta sem contestação. E mesmo quando a gente tira esses melhores finais de semana e pega os que a gente pode considerar os piores finais de semana dele,
Não tem como deixar de notar que na grande maioria das vezes, ele termina atrás do Norris por culpa da própria McLaren. Em Imola, durante a classificação, não avisaram o Piastri sobre o Magnussen chegando em volta rápida, e por conta disso ele recebeu uma punição de grid por atrapalhar o dinamarquês, dentro de uma pista que é muito difícil de ultrapassar. Em Silverstone eles ficaram com medo de fazer uma parada dupla e acabaram parando o Oscar uma volta depois de todo mundo, o que basicamente acabou com a corrida dele jogando no fundo do pelotão. Em Miami ele correu só com metade da atualização nova no carro, e mesmo assim antes do safety car ele era o segundo colocado e o segundo carro mais rápido em grande parte da prova. Só que no fim, até inocentando a McLaren, ele acabou tendo que parar de novo depois de um contato que o Sainz fez pra cima dele, que basicamente acabou com o seu final de semana. Agora, quando a gente tem um final de semana sem que a McLaren ou o destino atrapalhem o Piastri e ele é capaz de entregar 100% da sua performance, ele costuma ser de igual para igual com o Norris. E para mim o principal destaque dele não fica nem na vitória na Hungria, mas sim no GP de Mônaco. Mesmo que ele tenha terminado a corrida em segundo lugar, ele mostrou um altíssimo nível se classificando em segundo no meio das Ferraris, que eram claramente o melhor carro na pista, e conseguiu manter o mesmo ritmo do Leclerc até o final da corrida, numa das pistas que, se não é a mais, é pelo menos uma das mais difíceis da F1. Agora os dois, no geral, ainda tem muitos pontos individuais para melhorar. No caso do próprio Piastri, como eu falei, a sua maior deficiência ainda é o ritmo de corrida. Isso por conta da dificuldade que o australiano ainda tem de trabalhar com os pneus da F1. É difícil, eu sinto que mesmo se você estiver na sua 10ª temporada com esses pneus, você ainda vai aprender pequenas coisas aqui e ali, dado o quão difícil eles são. Depende da pista também. Em algumas pistas você depende muito mais dos pneus traseiros, em outras você depende mais dos pneus dianteiros. Às vezes você tá granulando muito, às vezes eles estão superaquecendo. Então nunca há realmente a mesma coisa que tá causando problema semana após semana. É isso que torna difícil progredir rapidamente. E como a gente viu, principalmente no GP da Bélgica, ele tá aos poucos se adaptando e conseguindo melhorar esse problema. Então é só uma questão de tempo até ele conseguir deixar isso pra trás. Ainda mais que no regulamento atual, você saber controlar os pneus é uma das peças-chave para você separar os pilotos que estão na primeira para a segunda prateleira. E como o Piastri disse, não existe um macete, não existe um truque específico para você resolver isso de forma geral. Eles se comportam diferentes em cada pista e em cada clima, e só a experiência e o tempo podem trazer o conhecimento suficiente para ele conseguir passar por esse problema. Agora é exatamente aqui que o Norris precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente compara o maior defeito dos dois. O do Piastri é algo que pode ser corrigido com o tempo e a experiência na categoria. Agora, na questão do Lando, a sua maior fraqueza, na minha visão, depende muito mais dele mesmo do que da experiência, considerando o tempo que ele já tá na F1, que é exatamente a questão de trabalhar sob pressão. Sempre que ele é posto em uma situação de tensão e que precisa ser mais racional e tomar decisões difíceis em pouco tempo, ele costuma se afobar e errar. A gente viu isso principalmente em corridas como Espanha e Hungria, onde ele largou da pole e focou mais em tentar fechar os seus adversários na largada do que tentar chegar na frente na curva 1. No GP da Bélgica ele tinha o carro e a oportunidade para tentar abrir pro Max e diminuir a vantagem no campeonato, mas fez uma corrida muito fraca. E até mesmo na Áustria, onde apesar do acidente não ter sido culpa dele, ele quase afobou e errou várias vezes durante a prova com mergulhadas desnecessárias. Eu explico esses erros de uma forma mais detalhada no vídeo que tá aparecendo no card agora, caso você queira conferir. Ele tem que mostrar que é um piloto que, além da habilidade inquestionável que ele já provou que tem, é também capaz de aguentar a pressão que vem junto de uma possível briga pelo título. Depois da primeira metade da temporada, eu não tive um desempenho no nível de um campeão mundial, simples assim. Em certos momentos e muitas corridas eu fiz, mas também houve pequenas coisas que simplesmente me decepcionaram ao longo do caminho. E essas são coisas que eu não posso me dar o luxo de ter. É importante entender que ele já reconhece e tá trabalhando para melhorar esses erros. Porque nível e qualidade ele já mostrou que tem para estar no mesmo pelotão que o Max brigando por vitórias. Agora ele só precisa trabalhar na questão da consistência e do foco que separa esses pilotos do calibre alto. Quando você olha para o médio prazo, considerando a fraqueza dos dois pilotos, o Piastri só precisa de mais tempo e experiência para corrigir a sua. Enquanto o Lando sofre com um problema que só depende dele e do seu próprio mental para melhorar no ano que vem. E antes mesmo dele pensar no Max, e eu coloco até mesmo o Piastri como seu adversário, ele tem que enfrentar a si mesmo para conseguir atingir o nível que todo mundo sabe que ele é capaz. Hoje, analisando de forma fria, o Norris ainda é o melhor piloto da dupla e a McLaren tá certa em apostar suas fichas nele. Mas a cada final de semana o Piastri tá se aproximando mais, e em vários deles tá sendo até melhor que o próprio Norris. O australiano ainda não mostrou nenhum sinal de que a curva de aprendizagem dele tá caindo, na verdade ela só parece subir cada vez mais. Enquanto o Norris parece que tá cada vez mais
chegando num platô da sua capacidade. Um piloto que é extremamente rápido e habilidoso, mas não consegue extrair o seu 100% em situações de pressão. Considerando a temporada de 2024, o título de pilotos não é mais uma realidade. Ele até é possível, mas sendo honesto, é só se cair uma bomba atômica na fábrica da Red Bull que a McLaren tem chance com o Norris de ganhar esse campeonato. Agora de construtores é uma realidade, faltando só 10 corridas pro fim do campeonato, vai ser muito interessante da gente assistir essa batalha interna da McLaren, porque ela vai servir também até como uma forma da gente entender como a equipe vai enxergar suas prioridades, considerando que em 2025 a gente pode ter pelo menos 5 pilotos brigando pelo título. E seria uma forma muito significativa do australiano se impor-se logo no seu segundo ano, ele terminasse a temporada de forma forte e até na frente nos pontos do Norris, que demonstraria exatamente essa fraqueza de um piloto que no começo era visto como o principal adversário do Max, não conseguir sustentar nem sua posição com um adversário de dentro da equipe, tendo aberto 63 pontos de vantagem no campeonato. E caso isso aconteça, a McLaren e o André Stella vão começar a levantar várias questões internamente, se o Norris é realmente o líder que a equipe precisa para o futuro e quem deve ser priorizado em 2025, considerando essa disputa de pilotos e construtores que nos aguardam. Essa segunda metade da temporada é extremamente importante então para o Lando mostrar o seu valor e reforçar que ainda é capaz de evoluir e liderar a McLaren para o título de construtores que não vem desde 1998. Mas aí tá quem eu acho que é o verdadeiro rival do Norris nessa temporada, quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo, porque isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui. Um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.